O delegado Saraiva disse aqui que não há, entre aspas, não há a menor chance dessa madeira ser legal, fecha aspas. Eu queria lembrar o delegado Saraiva de quando ele errou na Operação Arquimedes e apreendeu 47,3 milhões de reais de uma empresa, a Mata, com base numa geolocalização que o IBAMA tinha feito, e depois o IBAMA percebeu que estava errada a geolocalização, que não era um local da empresa da Mata, e o juiz, então, decidiu e escreveu na sua decisão: fragilidade nas conclusões realizadas pela autoridade policial. Se o senhor já errou lá atrás na Operação Arquimedes e todo ser humano é passível de erro, o senhor não pode estar errando de novo agora? Como é que o senhor pode de como é que ele pode ter tanta certeza que essa madeira é ilegal se ele não intimou, não convocou, não ouviu ninguém? A gente está com diversos e-mails aqui de pessoas que foram pessoalmente tentar falar com ele. A Fernanda, uma das empresárias, foi pessoalmente tentar falar com ele e não recebeu. Eu gostaria de saber dele. Obrigado, deputada. Obrigado. Primeiro eu vou responder à deputada Carla Zambelli. Parece que ela leu a sentença, que estava escrito isso aí, mas parece que ela não leu o relatório do inquérito policial. Se tivesse lido, teria visto que eu não sou o delegado responsável por esse inquérito. E eu tenho convicção no que eu faço. Eventualmente, o juiz tem outra convicção diferente, mas isso quem vai dizer é o juiz. Essas investigações estão correndo na Justiça Federal do Amazonas e com o Ministério Público Federal do Amazonas. No caso que a senhora falou, o delegado pode estar errado ou o juiz pode estar errado. Todos são humanos e todos podem errar. Mas digo, não fui eu que assinei. Bom, como o delegado disse que eu estava errada em relação a Arquimedes, na verdade todo mundo sabe, o Brasil sabe que o senhor estava à frente dessa operação. E na operação houve um erro, 47 milhões foram apreendidos, depois foram devolvidos porque a justiça pediu. Ou seja, houve um erro. É possível errar, o ser humano erra. O senhor, por exemplo, acabou de citar a empresa Rondobel. Diz que tinha diversas multas no IBAMA. Aí eu peguei aqui agora uma das multas aí que o senhor falou, né? Eu acho que toda empresa ambiental é passível de multa, mas isso, multa e crime são coisas diferentes. O senhor coloca aí como se fosse já uma empresa criminosa. E aí eu tenho aqui um relatório do Décio Ferreira Neto na minha mão que diz: dessa forma concluímos esse relatório afirmando não haver indícios suficientes de materialidade e autoria dos fatos ora investigados e encerrando-se por fim essa investigação. Então, ou seja, a própria Polícia Federal diz que essas pessoas que o senhor já coloca como culpados de cara, a própria Polícia Federal diz que não há crime. Aí eu estou com informações aqui de que o IBAMA esteve junto com vocês, a Polícia Federal, tentou fazer a medição da madeira, que segundo o CONAN tem que fazer a medição da madeira para lavrar o auto de infração. Vocês não deixaram eles medirem as madeiras, a Polícia Federal não deixou o IBAMA medir a madeira. O senhor confirma essa informação? O senhor precisa dar explicação a respeito disso. Como que a Polícia Federal não deixou o IBAMA medir as madeiras? Aí eu estou aqui com se quiser puder dar zoom aqui, o pessoal da técnica, eu estou com um relatório da Polícia Federal escrito em papel de pão. Foi feita uma coisa em papel de pão. Por que a Polícia Federal faz uma coisa dessa? Quando o IBAMA disse que queria medir as madeiras e vocês não deixaram. Então, se a própria IBAMA não pode medir a madeira e desde o dia 22 de fevereiro não tem ninguém cuidando do local de crime, como que o senhor pode dizer que todo mundo ali é culpado? É engraçado que o senhor me lembra muito uma pessoa, o Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele faz o inquérito, ele julga, ele se faz de vítima, e o senhor, além de fazer tudo que o Alexandre de Moraes faz, o senhor ainda quer legislar, quer mudar a nossa legislação. Eu não sei, é uma mania de grandeza. E eu tenho profunda admiração pela Polícia Federal, profunda. Tenho 10 anos, 11 anos já de luta a favor da Polícia Federal, até da autonomia da Polícia Federal, o senhor delegado deve saber. Mas o senhor tem que dar explicações sobre esses assuntos. O senhor não pode chegar aqui e dizer está todo mundo errado, todo mundo é bandido, e não chamar para ouvir, não chamar para perguntar, não intimar as partes, não receber os e-mails. A senhora Fernanda esteve pessoalmente em Manaus, o senhor não deixou ela entrar na superintendência, uma mulher não pôde adentrar o prédio da superintendência para poder te mostrar o que o senhor disse que, não, já está julgado, todo mundo já está culpado. Por favor, senhor Saraiva, tenha um pouco de consciência, o que o senhor está fazendo não é certo. Sobre a deputada Carla Zambelli, ela pega algumas coisinhas assim, soltas, e tenta criar acho que nem ela acredita no que ela fala.
Porque, é claro, se uma empresa é processada 200 vezes, se ela ganhar uma, qual a vantagem? Né? É natural, a lei da probabilidade explica aí isso. Agora, se a senhora quer mesmo saber a realidade do IBAMA, e, presidente, faço aqui a sugestão de convocar alguns servidores do IBAMA, que já se prontificaram, claro que viriam. O Cabral, Felipe Finger, Edivar e o Alex. O Alex seria ótimo, porque o Alex trabalha aqui no Pará. Ele ia dizer como que acontece aqui no Pará, se eu estou tão errado assim, né? Agora, todos têm direito, já falaram isso, eu vou parafrasear a sua própria opinião, mas não seus próprios fatos. Eu vim aqui com a verdade, Agora, o que estão aí falando, estão vindo com a mentira, que eu não recebo, que a gente não ouviu ninguém. Eu não sei quem está contando isso para os senhores, mas era bom prestar atenção, verificar melhor a origem dessas informações, porque não são verdadeiras. E acho que isso causa um descrédito. Enfim, muito obrigado. É sempre um prazer debater. E o delegado Saraiva sabe muito bem disso, todos aqueles sabem que o IBAMA e o ICMBio, nos governos Lula e Dilma e Temer, foram derretidos. Imputar ao ministro Ricardo Salles, já estou fazendo uma dupla do Saraiva e do Salles, mas imputar ao ministro Ricardo Salles o desmonte do IBAMA promovido por Lula e Dilma é no mínimo uma injustiça, para não dizer coisa maior. Eu acho que daria para dizer até que é uma estratégia malandra, e essa estratégia malandra nós não podemos admitir e não vamos admitir. Então, delegado Saraiva, cumprimentando a sua carreira na Polícia Federal, um homem que tem uma carreira belíssima na Polícia Federal, mas precisa entender, e eu falo aqui até como colega, precisa entender que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E eu acho que o senhor ultrapassou a medida. O senhor, como um delegado de Polícia Federal, mesmo como superintendente, não é um agente político, é um agente administrativo. Na estrutura da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, enfim, na estrutura do Serviço de Segurança Pública Federal, só tem um agente político, que é o ministro da Justiça. Esse sim pode dar declarações até polêmicas ou não polêmicas, pode convocar entrevistas coletivas, enfim. Os policiais federais, agentes, delegados, não são agentes políticos e devem se conter no cargo administrativo que ocupam. Quando o senhor sai dessa esfera e resolve ocupar imprensa, mídia, né, em nítido extrapolamento da sua função, aí o senhor, e eu digo aqui com toda sinceridade, o senhor se coloca numa posição muito complicada, eu diria até que o senhor está em maus lençóis. Eu, em 25 anos de Polícia Federal, só vi um delegado sair do seu quadrado, saindo da sua competência, achando que era, mesmo sendo um agente administrativo, e o delegado de polícia é um agente administrativo como qualquer outro agente administrativo no Serviço Público Federal, ele não tem nenhuma prerrogativa a mais do que qualquer outro servidor público federal. E eu vi um delegado apenas sair da sua competência, e o destino dele, vocês sabem qual foi, que chama-se Protógenes Queiroz. Achou que era autônomo, que mandava mais do que a própria lei, foi demitido da Polícia Federal, está foragido, inclusive, e eu lhe digo aqui, delegado Saraiva, né, nesses 2 anos que estou aqui na Câmara, 2 anos e meio, participei da CPI do BNDES, ouvimos na CPI centenas de autoridades, e confesso que eu não tinha, fico aqui até envergonhado, eu não tinha presenciado um convidado pela Câmara dos Deputados ser tão arrogante, tão prepotente quanto o senhor. Isso aí, eu como policial federal fico envergonhado. O senhor não tem essa autorização do Estado para estar dando palestra com teores políticos ou sociológicos ou dando pareceres que não competem a um delegado de polícia. Isso compete a parlamentares, o Ministério Público é um agente político, ele pode fazer essa atuação, os juízes, como agentes políticos, podem fazer essa atuação. O senhor não é um agente político. Então, quando o senhor não se contém
sai do seu quadrado, sai da sua competência, eu digo que o senhor está em maus lençóis. E tem a instrução normativa, que eu vou citar aqui, o senhor sabe muito bem, que é uma instrução normativa da PF interna, né? É a IN 108 de 2016, que trata da Polícia Judiciária. Ali está muito claro. Os superintendentes, os delegados regionais, os delegados executivos não podem conduzir inquérito policial porque eles fazem parte da administração da instituição. A distribuição dos inquéritos policiais na polícia é feita pelos corregedores, justamente para dar imparcialidade ao investigador. O senhor está apaixonado pelo caso. O senhor não tem a menor condição de fazer essa investigação porque o senhor jogou fora o princípio da imparcialidade. O senhor não tem nada de neutro. E eu digo aqui com toda sinceridade, né, se o senhor não tiver um advogado bom, muito provavelmente o senhor vai para a rua da Polícia Federal. Porque está atuando como autônomo, o senhor não é autônomo. O senhor, a PF, a polícia, as polícias de modo geral, elas são subordináveis e são subordinadas. Quando o senhor vai para a mídia ou faz uma representação jogando para cima, o senhor desprestigia o diretor-geral da PF, porque está dizendo assim, ó, eu sou o cara. O diretor da PF não manda coisa nenhuma, eu estou representando porque não confio nele. O senhor joga o ministro da Justiça no fogo, o senhor joga todos os seus colegas policiais federais no fogo, dizendo que o senhor é o cara e todos têm medo de enfrentar o sistema. Então eu teria aqui uma série de perguntas para fazer, mas pena, nós temos só 10 minutos, né? E eu queria dizer, delegado Saraiva, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados buscando atender o interesse público. Ninguém aqui está servindo a esse ou aquele governo, ou esse ou aquele interesse. Nosso interesse é de proteger a Amazônia. Quem mais tem interesse em proteger a Amazônia do que nós, brasileiros, patriotas que somos? Em especial, aqueles que são partidários do presidente Bolsonaro. Aqueles que passaram como exército, como eu, sabem. Ninguém mais apaixonado pela Amazônia brasileira que os militares. Que conhecem, inclusive, como eu tive a oportunidade de conhecer, conhece a Amazônia legal. Então, eu digo que, mais uma vez, né, o presidente Bolsonaro, o governo federal, tem prestigiado a Polícia Federal, tem buscado prestigiar o IBAMA, que vinha, como eu disse, quebrado, e não é em 2 anos que tu recupera uma instituição que foi derretida nos últimos 15, 20 anos, com falta de efetivo. 50% da defasagem do efetivo do IBAMA foi produzida nos últimos 20 anos. Então, fica aqui o nosso registro de que o delegado Saraiva não fala pela Polícia Federal, ele é um integrante da Polícia Federal, dentre os 11 mil, ele não é a Polícia Federal, e nós muito provavelmente vamos sim tomar pé dessa situação como um todo. Se tiver que fazer representação ao Ministério Público, ao PGR, ao Ministro da Justiça, ao Corregedor da Polícia Federal, nós faremos, porque ninguém é maior do que a Polícia Federal dentro da Polícia Federal. Ninguém é maior do que a lei dentro do sistema de justiça criminal no Brasil.